Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muita boa madrugada para você que está assistindo esse vídeo, independente do horário. E hoje é dia da gente fazer review da sessão 10 de O Segredo na Floresta. Então já vou fazendo alguns avisos aqui. Esse review tem spoilers, tá? Então eu tô reassistindo Ordem Paranormal, né? Comecei por O Segredo na Floresta, já tô na 10ª sessão, acabei de terminar de ver aqui. E então já fica o aviso, terá spoilers, tanto de O Segredo na Floresta em si, quanto dessa sessão, quanto eu posso mencionar spoilers do universo de Ordem. Mas vamos lá. Bem, essa é a sessão em que terminou a sessão 9, terminou com a morte do ajudante, né? E na sessão 10, eles investigam a morte do ajudante, um pouquinho, né? A Liz tirou um extremo lá no dado de ciência ali, acho que ciência forense, para analisar o corpo, ou medicina, alguma coisa assim. E ela conseguiu observar muitos detalhezinhos, né? Que, por exemplo, é, ele foi degolado, né? O ajudante foi degolado. Antes dele morrer, aparentemente colocaram um cristal verde na boca dele, sabe? Porque os dentes dele estava cheio de cristal verde, cheio de coisas do tipo. E aí, né, a coisa começa a desenrolar. Eles vão para levar o Arthur, que estava todo fodido lá daquele ataque do, do cavalo, né, que ele tomou, um coice, que ele quase ficou mal, ele ficou malzão de vida, assim, ele quase entrou em morrendo, então a coisa realmente foi séria, tá ligado? E levaram ele pro doutor. Só que aí vem a questão, né? O doutor era o pai do ajudante. Então o ferreiro tinha uma puta de uma tarefa horrível de falar pro pai do ajudante que o filho dele havia morrido. E aí eles chegam lá, o doutor cuida do tanto das cicatrizes do Arthur, né, no rosto, né, das marcas lá daquele carniçal, quanto da questão da costela quebrada do Arthur. Então, e assim, ajuda, só que aí vem a revelação de que eles, né, de que o ajudante havia morrido. O ferreiro avisa isso pro doutor e obviamente o doutor fica muito mal, fica em negação e por causa do Tiago ter acendido o isqueiro, né, o fogo ali, aconteceu da realmente ali de Santo Berço tá muito estressado, muito nervoso e tá vindo muito bicho atacando eles, exceto nas casas, porque por algum motivo, quando o povo entra dentro das casas, não tem névoa, não tem nada, os bichos não entram na casa. É só pro lado de fora que os bichos tentam atacar os Ignoros, né, que no caso é a turminha que tá procurando a equipe Kelvin. E aí, eles vão lá, saem correndo, junto com o ferreiro, em direção ao hotel. No meio do caminho, eles são pegos por alguns bichos ali, né, do Santo Berço e tal, principalmente pelas névoas que se materializam e tentam atacar eles, mas não é um perigo grave e tal. No final dá tudo certo e eles chegam no hotel. Cara, essa parte do hotel é algo, mano. Eles vão lá pro hotel, o hoteleiro vai falando, né, algumas regras do que não pode fazer, que se aparecer uma criança na frente do quarto deles pedindo pela mãe deles, eles não são a mãe da criança, então não é para eles atender. Ele diz que se caso o grupinho ali, cada um no seu quarto, escutar um aspirador de pó passando ali por perto deles, não é nem o hoteleiro e nem o aspirador de pó, porque não tem aspirador de pó em Santo Berço. Ou seja, o bagulho é maluco lá também, lá no hotel. Eles vão dormir com essas informações bem bizarras, assim, esquisitas. E aí, mano, a gente tem, assim, uma das cenas que eu assisti ao vivo, mano.
Eu tô reassistindo Segredo na Floresta, acho que pela 4ª vez. Mas eu assisti ao vivo também, em 2020, bicho. Cara, isso no ao vivo foi uma desgraça. Mas vamos lá pros acontecimentos. Eles basicamente foram lá. Mano, nossa, o Joey acorda numa situação onde ele tava deitado e de repente ele acorda e vê o hoteleiro com uma faixa no rosto, evitando que ele enxergue. O hoteleiro tá com uma faca pra atacar o Joey, aparentemente. Só que quando o Joey se esquiva, e a faca pega bem em algo que tava na cama do Joey. O hoteleiro acalma o Joey, falando que eles têm que resolver uma coisa, que tem meio que um parasita de culpa, de sonhos, que também tá nos amigos dele, e que o Joey tem que ajudar a resolver o problema. Em paralelo a isso, o parasita de culpa, ele ataca todo mundo. Então, ele é personificado pra Liz como o Alex. Sim, o Alex da primeira temporada, né? Aí você me pergunta, né, que Alex? Mas é o Alex da primeira temporada. Pro Arthur, é a personificação do Brulho. Pro César, é a personificação do Christopher. E pro Thiago, é a personificação do Gonzales. Lembrando que nessa época o Hakim, nessa sessão em específico, ele não participou. Ele estava cobrindo um campeonato, eu acho que ou era de LoL, ou era de Valorant, eu acho que era de Valorant na época. Era alguma coisa assim. Ele foi cobrir, ele foi fazer um campeonato, um torneio mó importante pra ele e tal. Então ele não pôde aparecer. Mas, novamente, né? Selbit interpretando o Thiago, que é algo assim, é algo, mas ok. Foi lá, interpretou e tal. E todos eles vão tendo problemas, assim, porque basicamente o hoteleiro explica pro Joey que eles têm que se fazerem as pazes com suas culpas, tá ligado? Pro bicho ficar fraco e eles conseguirem matar, tá ligado? Só que assim, no meio do caminho, dá tudo errado, tá ligado? A Liz termina quase matando o Alex, mas ela tem o coração dela explodido nesse pesadelo. Tipo assim, ela sente as dores e tal, ela tem o coração explodido. O Arthur foi morto na porrada pelo Brulho. Nossa, é muito pesado. Assim, eu confesso que eu chorei um pouco, assim, reassistindo essa sessão, porque eu tinha esquecido quão pesado era. E o nosso querido César, ele tomou um porradão do Christopher, tá ligado? Ele tomou uma paulada, assim, forte do Christopher, apanhou feio. E nisso, né, eu também, né, enquanto eles estavam apanhando, o Arthur foi ouvindo o Brulho falando coisas bem pesadas, assim, que obviamente não era o Brulho de verdade, né? Era só realmente esse parasita sendo muito filha da puta e traumatizando todo mundo. É tanto que a sanidade que eles perderam nesse pesadelo, eles perderam depois que acordaram. Então o bagulho foi feio mesmo. E aí, beleza. Tem todo esse plot, toda essa situação bem terrível e tal. E chega a parte da revelação. Que na realidade o parasita principal era o parasita do hoteleiro que estava se encarregando de seu sentimento de culpa do Joey. Ou seja, era basicamente o grupo todo teve um pesadelo coletivo, né? Foi um pesadelo paranormal coletivo, mas em que o líder desse pesadelo, ou seja, o responsável para isso acabar de vez, era o Joey. Porque o hoteleiro do nada puxa tipo uma balestra, tá ligado? Uma arminha de disparar dardo, assim. Não dardo, né? Mas flecha. E, e começa a falar que é tudo culpa sua, né, Joey? E começa a apanhar os traumas do Joey sobre a morte dos amigos dele e tal. Então o Joey entende na hora que aquele ali realmente é o parasita que tá atacando ele. E aí ele dá 5 de dano no Joey. E depois esses 5 de dano se transforma em 5 de dano de sanidade pro Joey quando ele acorda. E é isso, tá ligado? O Joey consegue tirar um extremo lá
o sistema, né? Porque é um sistema de Call of Cthulhu, né? Então ele tirou um extremo, que é tipo um crítico, né? Ele critou no dado e arrancou a cabeça do parasita, tá ligado? E a sessão termina com eles com as roupinhas que o tecelão tinha prometido fazer pra eles, lá no quarto deles, como um presente embrulhado lá, pra eles pegarem. E aí eles têm a cinematic deles com roupinhas medievais, é a coisa mais bonitinha que tem. Todo mundo ficou muito lindinho, assim, eu achei muito fofo. É, é um pouco de calmaria, né? Pós esse trauma gigantesco que foi essa bizarrice que foi essa sessão. A sessão 10 é muito pesada, contém muito conteúdo pesado, assim, mas basicamente foi isso. A sessão, pra mim, é muito boa, mas ela é cheia de gatilhos, ela é cheia de coisa muito pesada, né? Eu acho que o que mais me pegou também é a parte da Liz, porque quem assistiu a primeira temporada sabe o quanto que aquele grupo foi meio disfuncional e irresponsável. O que fizeram com o Alex ali naquela primeira temporada é nojento, mano, é bizarro. E, mas é isso. Obrigado por ter assistido essa review até aqui. É, valeu por ter assistido até aqui. Até amanhã. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e tchau.